Momento Equestre chega hoje para vocês com uma novidade muito bacana. Para quem gosta de animais e principalmente para quem gosta dos equídeos. Pois é, nós vamos conversar com a doutora Cláudia Peterson para saber sobre o comportamento dos animais. Você sabe que não é só o gostar, é também entender. Aí que mora o perigo. Muita gente fala que gosta dos bichos, mas não os entende. Então, para isso, a gente chamou a doutora Cláudia Peterson, que vai nos explicar um pouquinho sobre o comportamento dos animais, principalmente dos cavalos. Tudo bom, Cláudia? Prazer por estar aqui com vocês. Nunca dei nenhuma entrevista, espero conseguir passar um pouco do que eu conheço, do que eu entendo, para todos vocês que estão nos assistindo, a respeito dos animais com quem eu trabalho e um pouco do que eu aprendi nesses anos de convivência com eles. Cláudia, e antes da gente bater esse papo gostoso que a gente vai bater, explica um pouquinho para quem está nos assistindo qual é a sua formação. Você é psicóloga, médica, veterinária? Me explica um pouquinho. Bom, eu fiz psicologia humana, fiz veterinária e depois eu fiz uma pós-graduação em comportamento animal nos Estados Unidos, em Denver, no Colorado, e depois eu trabalhei com ambientalismo na Suécia, na Universidade de Uppsala, perto de Estocolmo. É muito interessante, é muito gratificante quando a gente realmente consegue entender os bichinhos, né? Eu estou muito feliz por ter essa oportunidade de explicar para as pessoas a maneira como, pelo menos eu, me comunico com eles. E para isso, gente, a gente vai ter que entender um pouco sobre etologia. Eu também não sei direito o que quer dizer etologia. E a Cláudia vai nos explicar o que é etologia. Bom, etologia, basicamente, vamos lá, ethos, do grego, comportamento, logia, ciência. Então, seria a ciência do comportamento, o estudo do comportamento do ser humano, dos animais, do meio ambiente e a interação entre todos eles. O que subentende dentro da etologia? Bom, etologia foi, entre todas as ciências dessa área, a última a ser criada. Na verdade, ela é uma ciência multidisciplinar, ela depende basicamente da biologia, da psicologia, da veterinária, da zoologia e da ecologia para poder existir. Para que você possa trabalhar com a etologia, você precisa de todas essas áreas. Elas interagem. E o etólogo, normalmente, ele vai a campo e ele trabalha em cima de um determinado comportamento. Você faz uma ficha chamada etograma, onde você faz uma mensuração de um determinado comportamento do animal. Quantas vezes esse animal vai demonstrar esse comportamento em um determinado período de tempo. Deixa eu só te interromper um pouquinho. Então, o comportamento animal é muito feito dentro da repetição? Sim, basicamente isso. Porque você, assim como eu costumo sempre dizer que tanto animal como o ser humano costumam ter as mesmas reações. Aliás, o mundo todo, né? Todo o cosmos é regido pela lei de ação e reação. Então, mediante um meio ambiente, mediante as suas características anatômico-fisiológicas, você sempre vai reagir da mesma maneira a determinado ambiente. E como é que você faz o reconhecimento do comportamento dos animais? Bom, dentro da etologia, você vai a campo e através de fichas, de etogramas, onde você vai analisar cada comportamento que você quer diferenciar.
né? Então, você pega uma espécie e os comportamentos que você quer distinguir, quantas vezes eles aparecem em determinado espaço de tempo. E assim você consegue obter um diferencial entre as espécies. É difícil observar os equídeos? É difícil observar o ser humano? Então, a diferença que eu faço é que eu tenho uma palavra que nem todas as pessoas entendem. Eu chamo os animais de teleguiados, né? E a diferença dos animais para o ser humano é que o ser humano tem livre-arbítrio. A inteligência, se eu posso chamar assim, no meio científico, dos animais, sim, eles têm. É fragmentada. E a inteligência do ser humano, não. Essa é a diferença. E os cavalos precisam sempre de um líder, né? Para seguirem, é isso? De uma maneira geral, todos precisamos, não é? Agora, animais, foi boa pergunta, porque assim, se você tem animais que vivem sós, eles não precisam. Se você está falando de um tigre, não, ele é um líder e vive sozinho. Se você trata de predadores, cuidado, você tem que estudar o assunto. Se você trata de presas, normalmente eles vivem em manadas e precisam de um líder e eles seguem esse líder cegamente. Quando o homem interfere na natureza e domestica determinada espécie, que normalmente é uma espécie presa, né? Ele precisa ser o líder. E nós estamos falando do cavalo, e o cavalo é uma presa, né, doutora Cláudia? Sim, né? O cavalo ele é uma presa, tem todas as características anatômico-fisiológicas de uma presa, como o bando, como os olhos não são frontais, eles são laterais. O comportamento, vivem em manadas, eles realmente têm um líder, seguem fielmente esse líder, tanto que desde aqueles filmes de Mocinho e Bandido a gente já assistia que quando você queria prender uma manada, você procurava o líder da manada e aí todos eles iam atrás. É mais ou menos assim que a coisa funciona. Gente, nós vamos para o comercial e já voltamos sabendo um pouco mais do comportamento dos animais e principalmente dos cavalinhos. Muitas vezes, quando a gente tira os cavalos do habitat natural deles, que é o campo, a gente coloca em um clube para fazer algum esporte ou algum manejo e a gente acaba exigindo muito sem se preocupar com o outro. Quando a gente monta, é um conjunto. E esse conjunto tem que estar muito bem entrosado entre o cavalo e o seu condutor. Então a nossa sensibilidade tem que estar muito à flor da pele e muito compatível com ele. É mais ou menos isso. Eu acho que às vezes a frustração de um cavaleiro é por não entender o próprio seu cavalo, né? Porque nós estávamos conversando antes do programa e você me disse que os animais nunca erram. Nós que erramos. É mais ou menos assim? É sempre assim. Bom, dependendo do esporte que você escolhe, né? A área de atuação que você quer para o seu cavalo
Eu digo esporte porque já foi um pouco a época que o cavalo era usado na agricultura, nas guerras e afins. Então, agora ele é usado para esporte, ele é usado na saúde, como ecoterapia, polo, adestramento, salto. Enfim, você precisa de conjuntos. O problema do conjunto é que o mais inteligente do conjunto é o ser humano. Logo, fica mais fácil o ser humano entender o cavalo do que vice-versa. O que acontece? Se o cavalo erra, a gente precisa lembrar que ele segue o líder. Se o cavalo erra, ele está tentando te entender, ele está tentando fazer aquilo que ele pode para te agradar. Certamente você passou a mensagem errada. Eu não estou dizendo que você esteja errado, apenas você não entendeu a mensagem, você não codificou a mensagem de maneira que o cavalo possa entender. Gente, isso é muito importante. Muitas vezes eu generalizo isso mesmo. A gente perde a paciência, culpa os animais e eles realmente não têm culpa. É falta de sensibilidade de nós condutores impedir da maneira certa para eles entenderem o que nós queremos. Porque sempre os animais querem agradar o seu líder, né? Na verdade, não são só os animais, né, Silvia? Quando a gente fala do ser humano, é a mesma coisa. Eu quero agradar você, você quer me agradar. Mas se você me leva para pular de balão, e você é uma especialista nisso, você tem que primeiro me convencer a pular de balão. Depois me dizer que pular de balão pode ser uma coisa interessante, é saudável ou é seguro, né? E depois tem que me ensinar a pular de balão. E da maneira que eu entenda, não da maneira que você entenda, porque você está acostumada a pular de balão, eu nunca pulei, eu morro de medo de balão. Então, o cavalo é a mesma coisa. Ele, em vida livre, ele não foi feito para saltar, né? Ele não faz adestramento, ele não faz nada disso a que atualmente a gente submete essa espécie, não é? Você sabe que você me falou uma coisa que eu acho muito importante. Inclusive, poucas pessoas aqui no Brasil fazem, mas o trabalho de chão com os animais para realmente mostrar quem é o líder através de posturas, porque no momento que o cavalo entendeu que você é o líder dele no chão, quando você monta, a coisa fica muito mais fácil se você tiver noção das suas ajudas. Eu posso dizer que, às vezes, o insucesso é a insensibilidade do condutor? Eu diria que talvez fosse uma das, mas não somente, porque eu acho que não seria só trabalho de chão, porque você, tendo contato, seja lá qual for o contato que você tenha, você está passando, porque você, na verdade, é o conjunto, você é energia, o animal também sente a tua energia. Aliás, eu acho que ele sente muito mais a tua energia do que qualquer outra coisa. E é a energia de líder que você passa. Só que o líder não necessariamente precisa enfatizar a liderança. O líder nasce nato, não é? Ele apenas precisa explicar de acordo com a maneira que o animal vai entender. Ou seja, da maneira da espécie, não da maneira dele. Cada espécie tem um entendimento diferente. Cada espécie tem suas regras. Um cavalo é um cavalo, não é um cachorro. Um cachorro é um cachorro, não é um gato. E todos eles são animais irracionais. O ser humano é racional. Essa é basicamente a diferença. Como é que funciona o sentimento de um cavalo? Eles têm dor, eu sei, mas eles têm vínculo afetivo com o seu líder, com o seu proprietário? Mamíferos, de uma maneira geral, aos quais eu estou intimamente acostumada, todos têm. São seres, nós chamamos de sencientes. Eles têm dor, eles têm sentimentos. Como eu disse, têm inteligência, apesar de fragmentada. Alguns bem mais. Às vezes eu digo que muitos animais são mais inteligentes que os seres humanos. Mas, por favor, não me interpretem mal. É como se você colocasse um ser humano deitado na rede, tomando água de coco,
a vida inteira sem querer pensar em absolutamente nada. E um macaquinho louco para fazer alguma coisa e querendo aprender, 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 aprender. Se você não conhece nenhuma das duas espécies, qual das duas você acha que é mais inteligente? É verdade. E você falou uma palavra que me lembrou uma outra questão, fragmentados. Quando a gente quer corrigir um cavalo, que nós erramos na maneira de pedir, tem que ser rápida, porque depois ele não vai lembrar nem o que ele fez de errado, né? Existe uma fração de segundos nessa correção, não existe? De maneira geral, é assim que funciona com a maioria dos animais. Não todos, mas também a gente não vai se alongar, não é o assunto da pauta. Mas cães, cavalos, de uma forma geral, justamente por essa inteligência fragmentada, eles precisam de palavras curtas, objetivas, porque é pela energia, pelo tom, é um apanhado geral que ele vai entender. Agora, se você fala de cavalo em ajudas que você está dando com o seu corpo, você tem que ser o mais preciso possível. Você não pode fazer uma coisa hoje e outra amanhã. É a objetividade, né? Sempre. E a rotina. Gente, muito legal. Nós vamos continuar o papo com a doutora Cláudia. Logo depois do comercial a gente volta e vamos saber dos benefícios que essa relação do humano causa nos cavalos e vice-versa, dos cavalos nos humanos. Voltamos já. Eu tenho certeza que essa troca, esse contato que os humanos têm com o cavalo é muito benéfica, principalmente para nós humanos. E a doutora Cláudia vai nos explicar um pouquinho como é que funciona essa troca entre nós e os cavalos. Silvia, eu acho que em primeiro lugar, os animais nos colocam no melhor lugar que existe, que é a natureza. É impossível você ter contato com um cavalo no escritório. Então, você já respira ar puro, você se sente bem, acorda feliz e vai respirar ar livre. O animal representa um espelho, tudo é ação e reação. Então, você vai tentar tirar do cavalo o melhor de você. Às vezes, você não consegue e fica frustrado. Mas quando você consegue, você ganhou o seu dia. É verdade isso. Eu, por exemplo, eu monto. Se eu não monto um dia, eu me sinto frustrado. E quando eu monto e vai bem o que eu estou fazendo, eu me sinto muito feliz. É uma felicidade intrínseca que muita gente não entende. Mas é o que você estava me dizendo. O cavalo dá o que eu não tenho, né? Mas assim, eles sempre vão complementar. Aliás, como sempre complementaram desde o começo dos tempos, né? Quando o homem vivia nas cavernas, ele era uma presa. Nós éramos presa e nós precisávamos de ajuda, como aliás até hoje precisamos. E nós começamos a utilizar o que nós tínhamos à mão, que eram os lobos, os cavalos. Os lobos nos ajudavam a caçar, eles tinham garras, eles tinham dentes. Os cavalos eram mais fortes que nós e mais velozes. E então, na sequência dos tempos, começamos a utilizá-los para força de trabalho, para a guerra. Com o passar do tempo, na agricultura, enfim, a Revolução Industrial chegou e já nem tão necessários nesse aspecto, nós
iniciamos por utilizá-los em esportes. E atualmente a gente usa em ecoterapia, muito ligado à saúde, inclusive, justamente pela energia, pela movimentação do animal. Isso faz muito bem na área de saúde, a parte de psicologia, né? Eu conheço muitas pessoas, muitas amigas minhas, muitas amigas que trabalham nessa área, se dedicam muito porque é muito envolvente e muito gratificante. Com golfinhos, inclusive, também, com cães, que atualmente o Brasil também já tem permitido que eles frequentem hospitais. Idosos com problemas de depressão, que você também incorpora um animal, a família, ou mesmo em hospitais. Enfim, mas na área dos cavalos, é um bem imenso, porque eles estão sempre nos ajudando. Né? É sempre uma cadeia. Né? Nós vivemos num mundo que é um motor. E cada um de nós é uma engrenagem, um sempre ajudando o outro. E nós, como os mais inteligentes, acho que somos os tutores, os responsáveis pelo bem-estar, mas o verdadeiro bem-estar de todos eles, né? Você falou agora dos benefícios que faz para os humanos. E nós fazemos algum benefício para os cavalos? Eu acredito assim, só o nosso amor que a gente tem, isso já é bom, porque todos os animais gostam de sentir amor, carinho. Mais alguma coisa? Os animais, Silvia, eles nasceram para ser úteis. Eles não concebem uma vida inútil. Eles morrem. Então, se é o que eles têm, é como o pessoal diz, é o que tem para hoje, se eles se sentem úteis, se eles estão agradando. Eu vou dar um exemplo do cão, apesar de não ser a pauta, mas um cão, quando você quer tirar o melhor dele, você dá exercício, alimentação e carinho, exatamente nessa ordem. Porque ele precisa ser útil, assim como o cavalo. Então, eles querem ser úteis, sabe? E se eles se sentem úteis e felizes e agradam sendo úteis, é o paraíso para eles. Eu tenho uma curiosidade minha, que eu acho que é de vocês também. Existe cavalo burro e cavalo inteligente? Existe cavalo com menos inteligência? Vai burro não, porque com menos inteligente? Existem pessoas mais delicadas e mais fortes, existem pessoas mais debilitadas e mais saudáveis, existem pessoas com QIs mais elevados e outras nem tanto. Se dá a mesma coisa com os animais, porque é que a diferença que a gente quase não consegue perceber é que nesse globo imenso que a gente vive, nós temos centenas, milhares de espécies, apenas uma espécie humana. Então, a espécie humana toma conta do mundo. Então, você consegue imaginar que o ser humano possa ter várias personalidades, né? Você é um indivíduo, você tem um DNA, você tem uma impressão digital. Não existe outra Silvia Milani. Eu sou outra e cada um de nós desse mundo é um ser único. Animais, não é, aí a pessoa não pode rotular, os animais são assim, porque você vai ter milhares de espécies diferentes, assim como existe a espécie humana. Só um instantinho, desculpa, só para completar. E dentro dessa espécie, você tem os indivíduos como nós. Né? Por último, você vai dar um nome, mas esse indivíduo é um indivíduo único. Eu entendi. E os cavalos também, cada um tem a sua identidade própria, de acordo com o seu meio ambiente, de acordo com o seu sangue, de acordo com a sua raça, e assim vai. Exatamente. Porque ele não é só DNA, assim como nós. Ele ainda tem o caráter adquirido, ele tem tudo, ele vai ser resultado do meio ambiente dele também, claro, não estou dizendo que seja especificamente isso, ele é sempre resultado de um pacote, como nós. Gente, que coisa mais linda isso. São os anjos de quatro patas mesmo e muitas pessoas não reconhecem isso e não sabem que a pureza, a ingenuidade desses seres vivos, quanto benéfico é para nós. Que a gente aprendesse um pouquinho da nobreza desses animais, eu acho que cada ser ia ser muito melhor.
Doutora Cláudia, muito obrigada. Nós teríamos muitas horas para conversar. Infelizmente, tempo de televisão é restrito, mas eu agradeço imensamente e nós um dia vamos voltar a conversar. Obrigada. Eu é que agradeço, Silvia. Muito obrigada a todos vocês. Nós nos encontramos na próxima semana em algum lugar por aí. Até mais.